bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 do IRB Brasil Re. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Wilson Toneto, presidente interino e vice-presidente de Operações e Atuária, o senhor Werner Suffert, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, a senhora Isabel Blasque Solano, vice-presidente de Resseguros, e o senhor Carlos Guerra Barreiros, vice-presidente de Riscos, Conformidade e Jurídico. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil Re e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia que refletem as visões atuais e/ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários são responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação ou por qualquer dano pela resultante correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. As referências a operações continuadas, run-on, operações descontinuadas, run-off, e efeitos não recorrentes, one-off, são apresentadas no formato gerencial, visão negócio, apenas para melhor análise da administração. O Sr. Wilson Toneto, presidente interino e vice-presidente de Operações e Atuária do IRB Brasil Re, iniciará agora a apresentação. Por favor, Sr. Toneto, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Grato aí pela participação nessa apresentação dos resultados do primeiro trimestre do IRB, e é com satisfação que toda a nossa diretoria apresentará aos senhores os principais dados e informações desse primeiro TRI. Nessa apresentação, além dos analistas de mercado, que terão oportunidades aí ao final de fazerem suas perguntas, nós temos também a participação dos colaboradores do IRB, que também nos acompanharão nesse encontro, e que às 15 horas, em reunião apartada, terão outros detalhes e poderão fazer as suas perguntas com toda a diretoria presente. Destaco que, por força das disposições regulatórias, mensalmente o IRB disponibiliza à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, o formulário de informações periódicas, o chamado FIP, e que, em outros dados, também apresenta os resultados mensais da companhia, e que são objetos de divulgação no mercado através de comunicados específicos, né? Saliento que essas características intrínsecas, né, as características intrínsecas de nossa atividade implicam numa natural sazonalidade e que podem ser observadas não só no IRB, mas em toda a indústria de resseguros, né? Nesse sentido, que qualquer projeção, estimativa de resultados futuros devem ser consideradas as tendências em ciclos mais longos, inclusive plurianuais. Feitas essas considerações, informo que também buscaremos reportar dados e informações quantitativas e qualitativas e que pretendemos não gastar mais de 40 minutos, de sorte a permitir um maior tempo para perguntas e esclarecimento de todos.
Convido a todos agora a irem ao slide 3, onde nós iniciamos o nosso sumário executivo. E apontaremos aí, na nossa ótica, 6 dos principais fatores que marcaram o primeiro trimestre do IRB. O primeiro deles é a geração de caixa. Né? O caixa operacional é, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores a ser avaliados em nossa atividade. Tivemos, pelo terceiro trimestre consecutivo, geração de caixa operacional. Mesmo se nós desconsiderarmos os eventos não operacionais, não recorrentes, como, por exemplo, o acordo judicial que nós firmamos com a Eletronorte, pagamentos, recebimentos de nossas subsidiárias, enfim. Mesmo excluindo todos esses fatores, nós geramos um caixa positivo que acumula nos últimos 3 trimestres mais de 422 milhões. Ou seja, desde o início de outubro, essa foi a geração de caixa da companhia, uma boa notícia, né? Uma notícia consistente com os trimestres anteriores e que a gente apresenta aqui como destaque a todos os senhores. Outro destaque importante diz respeito à nossa solvência. Né? Se observarem no item 2, nós apresentamos não só a solvência regulatória, né, como também a solvência total, desde 2019. A gente observa que o ponto mais crítico desse período foi o mês de junho de 2020, onde nós fizemos a nossa republicação das demonstrações financeiras e diversos ajustes. Né? Naquele momento, a nossa solvência regulatória ficou muito próximo dos 100%. Ainda que acima das exigências legais, muito próximo deste limite, enquanto a solvência total se apresentava com 180%. Né? Olhando o desempenho de dezembro a maio, a gente já observa que em dezembro, como foi reportado, os níveis aumentaram substancialmente, né? E no primeiro TRI continuamos com uma solvência elevada, chegamos a 181% na regulatória, que leva em conta o patrimônio líquido ajustado, e se olharmos em relação ao patrimônio total, a nossa solvência passa de 254%, portanto, os 2 índices superiores ao que apresentamos em dezembro de 2020. Esses itens, ou esses índices, né, além de estarem superiores aos exigidos por nosso regulador, nos coloca aí verdadeiramente em patamares compatíveis, né, com as principais resseguradoras mundiais. Essa também é uma boa notícia. Se avançarmos para o slide 4, começamos aí no item 3, demonstrando a evolução do índice de enquadramento de nossas reservas, que a rigor indicam a relação entre os ativos financeiros aptos, né, para fazer frente às nossas reservas, às nossas provisões técnicas. Então, toda vez que nós temos esses ativos que superam a necessidade de cobertura de reservas técnicas, de provisões técnicas, nós temos aí a suficiência. Essa suficiência é marcada pelo nosso regulador. Também nesse primeiro quadro, a gente observa o mês de junho, né, como ponto mais crítico. E depois, uma série de ações que já foram divulgadas a todos, realizadas pela administração, essa posição de insuficiência observada em junho de 2020, que chegou a 3 bilhões e 300 milhões de reais, encerrou o ano com uma posição de suficiência. Notícia boa que nós já divulgamos. Quando nós olhamos o primeiro trimestre de 2021, observamos a manutenção dessa suficiência, tanto no que diz respeito à cobertura das provisões técnicas, como também da liquidez regulatória. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais à frente. Agora, esse cenário observado em dezembro, a sua manutenção, efetivamente fez com que a Superintendência de Seguros Privados comunicasse a nós, e nós comunicamos ao mercado no último dia 6 de abril, o final da fiscalização especial. Então, é uma notícia bastante boa. É possível que se fale, olha, mas a evolução de março para dezembro não foi substancial e teve algumas variações até um pouco menores, mas nós temos que levar em consideração que neste período nós fomos e tivemos um efeito muito importante, né, do aumento das provisões técnicas, que nós vamos ver mais à frente, motivado substancialmente pelo câmbio. Né?
embora vamos ver à frente que o câmbio não afetou os nossos resultados, quando olhamos a questão da liquidez regulatória e das provisões técnicas, eles sim têm um efeito. Então, mesmo com este efeito, nós mantivemos aí patamares bastante próximos ao de dezembro e positivos, né, que é outra boa notícia. Indo para o item 4, e aqui olhando já a nossa composição de resultado, a gente destaca que o nosso lucro contábil no primeiro trimestre foi de 51 milhões, divulgado aí nas nossas informações. Agora, se a gente nós desconsiderarmos os impactos dos negócios descontinuados, frutos aí de todo o processo de underwriting que nós fizemos ao longo desse período, e as despesas, ou custos não recorrentes observados no trimestre, né, a primeira que montou 11 milhões e meio, e a segunda com 18,2, ou seja, aproximadamente 30 milhões entre negócios descontinuados, o impacto desses negócios descontinuados e essas despesas não recorrentes, o nosso lucro passa de 51 para 80 milhões. Então, portanto, né, o lucro recorrente do IRB no primeiro tri foi de 80 milhões, frente ao mesmo, né, em relação ao mesmo período do ano anterior, ao primeiro tri de 20, há um prejuízo de 75 milhões. Então, apresentamos o primeiro trimestre, depois de todo o processo de reformulação que nós fizemos no IRB, de resultados positivos, e essa também é uma notícia muito boa para apresentar aos senhores. 5. Né? Nós podemos observar um dos principais índices operacionais da nossa atividade, que é o nosso combine. Né? Se avaliarmos o índice do combine recorrente, ou seja, também sem o efeito desses negócios descontinuados, no primeiro trimestre nós tivemos um índice de 97,6%, ou seja, uma melhora de 3,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. Né? E a apresentação de um índice inferior a 100%. Se a gente remontar lá as demonstrações de dezembro, a gente vai observar um índice bem superior a 100%, desta feita já um índice inferior a 100%. Né? Recordando sempre que esse índice combinado estiver abaixo de 100%, significa que a companhia tem custos ligados a sinistros, despesas de comercialização e despesas administrativas inferior ao seu prêmio-ganho no período. Então, o principal destaque desse índice, né, foi a redução da nossa sinistralidade. A sinistralidade total da companhia nesse trimestre foi bastante positiva e também sofreu, é verdade, efeitos substanciais desses negócios descontinuados no trimestre. Então, nesse índice também apresentamos aí uma posição bastante positiva. No item 6, embora seja um item um pouco mais qualitativo, a gente queria aqui também destacar para vocês. Né? Em que pese a variação cambial, né, a desvalorização do real ter atingido aí patamares superiores a 9% no primeiro trimestre, essa situação não gerou efeitos importantes no nosso resultado. Ou seja, o efeito foi de pouco mais de 9 milhões, portanto não significativo, e foi um efeito positivo, aliás. Né? Então, o que isso indica? Né? Demonstra a nossa capacidade de controlar os ativos e passivos em moeda estrangeira e que o nosso balanço está perfeitamente redeado, portanto, protegido de eventuais volatilidades, né, da nossa moeda em relação aos negócios, principalmente que nós temos no exterior. Né? E essa volatilidade efetivamente pode ocorrer durante o ano. Então, o que nós quisemos aqui demonstrar para vocês é que estamos bem redeados, estamos preparados também para enfrentar essa possibilidade. Por fim, aqui dentro do sumário, né, a gente queria destacar que, como vai ser melhor apresentado na sequência, né, que o nosso volume de prêmio, em que pese, né, o nosso reposicionamento no exterior, também já comentado aos senhores, né, se manteve robusto. E isso tem um motivo, né, que vai ser comentado, é o nosso crescimento no mercado doméstico, ou seja,
também alinhado à estratégia da companhia. Então, a administração revisou essa estratégia, como foi comentado, né? Eu acho que o importante é que estamos trabalhando na implementação de diversas ações em função dessa revisão estratégica, uma delas é esse reposicionamento geográfico, no sentido de garantir a sustentabilidade do nosso negócio e dos resultados no médio e longo prazo. Que acreditamos ser um fator primordial aí a todos os nossos stakeholders e aos nossos acionistas. Então, em resumo, creio que os principais destaques foram geração de caixa positivo, fortalecimento da nossa solvência, manutenção da suficiência de cobertura de reservas e liquidez regulatória com o final da fiscalização especial, lucro recorrente do trimestre, melhora da nossa sinistralidade, consequentemente do nosso combine, e crescimento de prêmios emitidos no mercado doméstico, além do hedge adequado das nossas posições em moeda estrangeira. Então, eu concluo esse sumário, né? Vamos convidar aqui os nossos vice-presidentes para dar uma continuidade nessa apresentação e detalhar alguns pontos importantes do nosso desempenho operacional. Então, com isso, eu passo a palavra a Isabel, a nossa VP de Resseguro, que falará um pouco dessa evolução dos nossos negócios. Por favor, Isabel. Obrigada, Toneto. Boa tarde a todos e obrigada por ouvirem nossa apresentação de resultados. Nesse primeiro trimestre, podemos observar que mantivemos um crescimento importante no nosso mercado principal, como o Toneto adiantou, no Brasil, com um aumento de 19% aproximadamente no prêmio emitido. E em linha com a estratégia de re-underwriting, reduzimos nossa exposição em contratos que não eram vantajosos, obviamente para nós, e principalmente nesses negócios de vida e aviação exterior. Com isso, nosso prêmio internacional reduziu em um pouco menos de 21%, mas, por outro lado, já está mostrando um portfólio mais rentável. Como os senhores podem ver lá do lado direito, o resultado de subscrição foi 13% superior ao do primeiro trimestre de 2020 no exterior. Mais uma vez, afirmamos nosso compromisso de perseguir a lucratividade nos contratos e buscar crescimento de prêmios em linhas e mercados alinhados com a estratégia. Isso fica bem claro, observamos a melhora substancial em nosso resultado de underwriting, que cresceu 57% no primeiro trimestre de 2021, frente ao primeiro trimestre de 2020. Desconsiderando os efeitos aí dos contratos descontinuados, que chamamos run-off, o resultado de underwriting totalizou 93 milhões de reais. E aí eu queria também destacar um indicador importante, que é nossa sinistralidade recorrente, que foi de 69,6%, o que está dentro dos patamares esperados. Temos o efeito de contratos mútuos não renovados no período, obviamente, de julho de 2020, que já finalizamos esse início do underwriting, até março de 2021, que, se os considerássemos, nos levariam ao patamar de sinistralidade de 72%. Bom, esse período de limpeza do portfólio se estenderá por um ciclo completo. Esse ciclo completo vai até julho de 2021 e, obviamente, os efeitos desses negócios poderão perdurar por mais tempo. O resultado de underwriting positivo que tivemos, tanto no Brasil quanto no exterior, não ocorria desde o início dos ajustes promovidos pela atual diretoria. É óbvio, que por enquanto não podemos falar de um portfólio completamente sadio, ou completamente renovado, conforme já disse, essa renovação iria até julho de 2021, pois ainda os efeitos da cauda podem variar. Mas estamos vendo as melhoras substanciais na composição do mesmo, que vão permitir um resultado sustentável a longo prazo. No slide 7, eu gostaria de falar também brevemente como foi o processo de renovação de 1 do 4. No nosso setor, temos 3 grandes momentos de renovação de contratos. O primeiro acontece em janeiro, com as principais renovações de Europa e Estados Unidos. E outro agora em abril, que tem outra parte dos Estados Unidos e as renovações da Ásia. E por último,
O último período de renovação de contratos importante no setor seria em julho, quando acontecem as principais renovações de América Latina. Dentro dessa estratégia de re-underwriting que iniciamos no segundo semestre de 2020, continuamos agora em abril, focando na limpeza de nossa carteira, expurgando os contratos que não trazem rentabilidade esperada e também ajustando os termos e condições dos contratos existentes no nosso portfólio. Com isso, entendemos que o resultado aqui das renovações de abril foi positivo, pois mesmo com os ajustes em termos e condições contratuais que limitavam nossa exposição ao risco, conseguimos preços bem mais adequados em virtude do momento de farmácia que estamos vivendo. Destaco por último que mesmo assim conseguimos manter esses nossos contratos e clientes-alvo, que era importantíssimo, e tudo isso se traduz com um portfólio muito mais optimizado desde o ponto de vista de capital de risco versus o retorno. Agora passo a palavra ao Werner, que vai falar sobre os destaques financeiros. Boa tarde a todos.